Arigatou gozaimasu. O agradecimento em japonês é a expressão que melhor reflete o sentimento de imigrantes que vieram do Japão para o Brasil. Os primeiros chegaram em 1908, aqui no estado de São Paulo. O Caminhos da Reportagem vai contar histórias de japoneses que deixaram suas terras para viver no Brasil e de brasileiros que foram morar no Japão. Os japoneses que vieram tentar a vida por aqui tiveram filhos, netos, bisnetos e fizeram do Brasil o país com a maior população nipônica fora do Japão. Hoje, os imigrantes e seus descendentes somam 1,5 milhão de pessoas. Estava gatinhando, diz que dentro do navio. Depois chegou no Santos. Que dia chegou, não sei. Eu estou com 101 anos. Com apenas 1 ano de idade, Dona Kinui embarcou na segunda viagem do navio Kassato Maru. Foram 52 dias entre o porto de Kobe, no Japão, e o de Santos. Os japoneses vinham para trabalhar nas lavouras de café do interior paulista. Quando chegou onde meu pai comprou terra, não tinha nada. Aí fez casa de sapê, de folha de coqueiro. Nem comida não tinha, fogão de pau assim. A cidade de Garça, no interior de São Paulo, tem 45 mil habitantes, quase 20% nipo-brasileiros. Até hoje, o café é seu principal produto. O dono desta plantação é Fernando Nagano, um descendente de espanhóis e japoneses que acabou puxando mais o lado oriental da família. Não tem como a gente fugir. O Nagano, né? Todo mundo me conhece como Nagano. É o lado japonês do sobrenome e que agora eu adoto com bastante carinho. Sempre a minha infância, principalmente nos natais, a gente sempre passava lá em Álvares Machado, né? Até meu pai brincava, falou assim que a gente ia todo dia para o Japão, que a maioria das pessoas lá, né, com quem a gente convivia eram japoneses, então nós vivenciamos muito assim a questão da adaptação, né, da cultura, né, da comida, da culinária. Essa fazenda está com a nossa família há mais de 100 anos. Meu avô com café, meu pai introduzindo gado e eu agora com a piscicultura, né? Foi um hobby, uma paixão e que se tornou meu ganha-pão. Entre as várias espécies, Fernando cria a carpa Nishikigoi, em português, joia quinada. Símbolo da longevidade e da perseverança, esse peixe é venerado no Japão. Foi com persistência que seu Nelson criou o lugar mais visitado de Garça, o Jardim Oriental. Foi ele quem plantou as primeiras mudas das cerejeiras. Essas plantas que estão aí, a planta, o dinheiro que comprei uma muda, saiu tudo do meu bolso. A colônia japonesa aqui, Nelson, não faça essa bobagem, porque aqui no Brasil, cerejeira não dá. Eu sei que não dá, mas eu vou plantar. Aí penei, né? A florada é no mês de julho, quando a cidade é tomada pela festa dos japoneses. Que lindo! Na próxima festa da cerejeira, vem aqui para fazer uma reportagem outra vez. A 33 quilômetros de Garça, em Marília, há 12 anos é celebrada a Japan Fest, um encontro dos imigrantes e simpatizantes da cultura japonesa. Sushi, yakisoba, tempurá, a culinária passada de geração em geração caiu no gosto do mundo inteiro. E olha quem nós encontramos por aqui, a Dona Kinui, recomendando os pratos típicos. O sorvete frito é um dos doces mais procurados.
Dos bibelôs ao visual dos participantes, a festa é um passaporte para o Japão. Dá até para fazer pose de geisha ou samurai. O grande interesse tem sido dos não descendentes, talvez porque os descendentes tem gente que já teve alguma oportunidade de vestir os trajes, né? E os não descendentes não têm muita essa oportunidade, né? Esses quadros são da Miriam, que foi para o Japão estudar a Oshibana, a arte das flores prensadas. Desidratamos todos os tipos de flores adequadamente, cada um com a sua técnica. E guardamos dentro do quadro a vácuo. Aí não tem como entrar bicho, criar fungos, inclusive podemos guardar o DNA das flores plantas por muitos e muitos anos. Montada com flores, folhas e frutos secos, a milenar Ikebana surgiu como oferenda nos templos e altares budistas. Não é beleza somente visual, toca na alma da pessoa. Numa cultura que mescla o tradicional e o novo, não poderia faltar uma apresentação de costume play ou cosplay, que é a representação de personagens de animações produzidas no Japão. O cosplay começou inicialmente nos Estados Unidos, com convenções de Star Trek, de Star Wars. Então o Japão pegou essa coisa do cosplay lá dos Estados Unidos e difundiu no Japão, aí sim virou uma coisa mundial, virou um viral mundial. O nome da minha personagem é Ankali, ela é uma cantora galáctica. Existem muitos outros movimentos de cultura pop japonesa. O maior número de seguidores está nas grandes cidades. O endereço certo é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Aqui, o kimono é um visual descolado e convive com o gótico. Eu estou de boy style. Meu visual compõe um look pouco gótico, meio também punk. A moda pop é tudo que começou a gerar entra a guerra, sai guerra, crise. O Japão, quando ele foi forçado a abrir os portos, ele teve um imenso choque cultural e isso gerou uma cultura muito rica que inclui o mais popular aqui, inclusive no Brasil, que as pessoas sempre ouvem falar, é o Lolita, né? Que são meninas que gostam de roupas inspiradas na época da Maria Antonieta, né, rococó, vitoriano. Você tem uma enorme, multidão de pré-adolescentes e adolescentes que hoje frequentam os eventos de anime, de cosplay. O mais curioso é que esse é um público que, por exemplo, não toma cerveja, né? A bebida mais vendida nesses eventos, por incrível que pareça, é leite de soja. Nessa moda também entram os mangás, os famosos quadrinhos japoneses. Um determinado autor chamado Osamu Tezuka adaptou técnicas de cinema e deu uma nova linguagem para os quadrinhos. E ao mesmo tempo ele também estilizava muito os desenhos dele, imitando maquiagem de teatro, alargando os olhos de maneira enormes e fazendo os corpos muito magrinhos. Esse estilo de desenho se tornou muito popular com o passar dos anos e virou uma marca registrada do mangá. Era uma estética nova para os padrões ocidentais. E disso veio uma popularidade nos últimos 30 anos enorme, sendo que o Brasil começou primeiro. Aqui na Liberdade, todo ano é comemorado o Hanamatsuri, ou Festival das Flores, que marca o nascimento de Buda. O costume aqui é derramar chá na cabeça da imagem. Buda, quando teria nascido há mais de 2.600 anos atrás, uma chuva de néctar teria caído sobre a sua cabeça. Mas, na verdade, nesse momento, as pessoas estão colocando o chá de néctar sobre as suas próprias cabeças, como fossem as próprias pessoas estarem nascendo nesse instante, purificando totalmente a mente e o corpo. Buda quer dizer é o ser iluminado, tornou-se um modelo, sim, para que as outras pessoas possam, sim, espelhar-se nele e dessa forma conquistar a felicidade, desenvolver a compaixão também em todos os seres. Monges e crianças puxam o cortejo do elefante. Todo mundo que vai à festa ganha flores que lembram o jardim onde Buda nasceu.
Eu boto muita fé nele. Agora, isso aqui eu não conhecia, não. Jogar essa aguinha, tomar esse chazinho, eu não conhecia, mas é muito bom. Ah, achei muito encantador, foi lindo. Foi aqui na Liberdade que os japoneses começaram a recriar seu mundo, em plena capital paulista, no começo do século passado. Existiam aqueles casarões enormes na época dos senhores, dos barões do café, e que embaixo vocês tinham esses porões, né? Que antigamente era ocupado pelos escravos. Com a abolição da escravatura, esses locais ficaram vazios. Então esses imigrantes conseguiam, por um preço muito baixo, morar nesses locais. Aos poucos, os imigrantes foram deixando o bairro com cara de casa. Trouxeram livros japoneses, filmes, comida e até a decoração. Pessoas que estavam morando em outros bairros vinham aqui para assistir os filmes e aproveitavam para frequentar as lojas, os restaurantes, levar um presentinho, um docinho japonês para a família e tal. Em 73 você tem a instalação desses postes, dessas luminárias, né? E essa preocupação em caracterizar e transformar esse bairro num bairro oriental. As primeiras gerações que viveram aqui no Brasil, elas consideravam a manutenção da língua japonesa dentro de casa um fator essencial. Hoje já não é mais, quer dizer, o número de pessoas que fala japonês dentro de casa é mínimo. A outra coisa que no início da imigração era muito importante eram os casamentos. Casamentos entre duas famílias de origem japonesa. Hoje isso já não é verdade. Foi com garra que os imigrantes enfrentaram as diferenças culturais. Assim é a história de Kokei Uehara. Os primeiros desafios, quando ele chegou com 9 anos, foram falar o português e frequentar a escola. Eu tinha que ajudar a construir casa de sapé, pau a pique. Eu, com um burrinho, puxava o coqueiro cortado lá em cima, até perto do córrego, né? Aí eles rachavam o coqueiro no meio e construíam uma casa parecida com o que a senhora viu. Eu fiquei meio ano sem estudar, aí recomecei a estudar com 10 anos aqui no Brasil. Lembro do nome do meu primeiro professor, Ciro Alves. Eu tenho respeito muito grande e saudade. Eu não entendia nada. Ele vinha do meu lado, falava assim, Kokei, isso me lembrava. Abre o livro, abre o caderno, pega lápis, pega a borracha, copia. O menino é estudioso, a menina é estudiosa, copia até aqui. Eu entendia por gestos. E fui no ginásio, o lugar falava errado, as pronúncias, né? Acentos. O pessoal me acordava 1h da manhã, 2h da manhã, falava assim, japonês, acorda, acorda. Eu falava, acordar para quê? Fala alguma coisa. Falar para quê? Não, falar alguma, mas o que tem que falar? Não, qualquer coisa, mas para quê? Para a gente dar risada a eles. E eu disse, eu chorei de raiva. Eu falei, eu vou falar melhor português que vocês vão ver. Na 3ª série ginasial, eu peguei única nota 10 em português em todo o colégio. Seu Kokei queria ser médico, mas o irmão mais velho achava que ele ia ajudar mais o país se seguisse outra carreira. Ele achava que o Brasil ia entrar na área de engenharia, mas eu não conseguia me convencer. Aí ele perguntou, você já decidiu? Falei, eu vou para medicina. Ele falou, bom, então já que não consegui te convencer, ou engenharia ou enxada. Bom, nesse caso eu vou para engenharia. Aplicado, seu Kokei construiu barragens, representou o Brasil nas Nações Unidas e deu aula na Universidade de São Paulo até se aposentar. E nunca esquece suas raízes. A USP, quando eu estudei, na minha turma não tinha mais do que 2% de filhos de japoneses ou imigrantes japoneses. Sabe quanto por cento tem hoje?
15%. Comunidade nipo-brasileira não chega a 1,5 milhão aqui no Brasil. Isso significa 0,7% da população brasileira, né? No cursinho, no lavatório, assim estava escrito: mate um colega seu japonês para garantir seu lugar na USP. O que nós ganhamos com a vinda dos imigrantes japoneses é exatamente a troca e a possibilidade de se perceber que é possível haver uma convivência muito boa, interessante, entre povos que teoricamente são diametralmente opostos, né? Tanto geograficamente como culturalmente, quer dizer, há grandes diferenças, mas essa convivência foi possível. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de colonos japoneses no Pará. Foi aqui, nesse trecho do rio Acaramirim, que ancoravam os barcos que, em 1929, traziam os primeiros imigrantes para o município de Tomé-Açu. Voltamos em instantes. O maior desejo de qualquer japonês quando chega na Amazônia é conhecer o rio Amazonas. Você vê aqui essa extensão do rio, né? Isso aqui é uma fascinação, porque a realidade japonesa é muito diferente. O Japão é uma ilha, um conjunto de ilhas. Quando ele olha esse volume de água, quando ele se mete na boca, é água doce, poxa vida, é uma coisa fantástica. 60 mil japoneses e descendentes vivem na Amazônia brasileira. Há mais de uma versão para a chegada dos primeiros imigrantes. Este jornalista, que escreveu 2 livros sobre o assunto, diz que os japoneses vieram do Peru, cruzando a Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica no final do século XIX, na época do ciclo da borracha. Gota entrevistou a única sobrevivente do grupo conhecido como Perukudari. Esse grupo de Perukudari nunca aparece na história, né? Então eu queria resgatar essa história também, né? Aí comecei a pesquisar. Eu encontrei com descendente de Perukudari, né? A história oficial conta que o primeiro navio de imigrantes japoneses chegou no Pará em 1929. Seu Hajime veio nessa leva, quando tinha 2 anos de idade. Chegamos no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro de 1929, no dia da festa da independência do Brasil. Assim conta, meus pais contavam. Quando chegamos lá, viram foguete, barulhos, festejando aí, interpretaram pensando que estava festejando com a chegada do imigrante, mas quando acaba não era isso. A maior parte dos imigrantes da região norte foi trazida ao Pará para trabalhar na agricultura do município de Tomé-Açu, que fica a cerca de 200 quilômetros da capital, Belém. Os barcos que traziam os japoneses ancoravam bem aqui, neste trecho do rio Acaramirim. Esta construção abandonada é um marco na história da imigração japonesa em Tomé-Açu. Inicialmente, ia ser uma escola para os filhos dos imigrantes, mas na época, com a epidemia de malária, acabou funcionando como um hospital. O senhor teve malária muitas vezes? Muitas, nem conta, não sei nem conta. Quando a minha idade de 5 anos até 15 anos de idade, era 2 em 2 semanas era febre. Para jantar, para ter uma ideia, a gente se embrulhava de saco de lona para embrulhar para poder jantar, que senão ferrava a gente e muita gente perderam vida.
A vida não era nada fácil naquela época. Seu Hajime conta que os pais plantaram arroz, mas não tinha muita gente interessada no produto. O próprio brasileiro que morava aqui não comia arroz. Quem comia arroz ainda é caçoada da gente. Quem come arroz é passarinho, é pássaro. E quem come verdura é coelho, preguiça. É assim. Então a gente plantava, recolhia, não tinha venda. Hoje não, hoje é totalmente diferente. Come mais arroz do que farinha. Meu pai, como era exército, ele aprendeu a colocar ferradura no casco do cavalo. Ele aprendeu no Japão e ele abriu aqui para ganhar dinheirinho. Dia de domingo, o trabalho dele era isso. Era 5, 8 cavalos no dia para colocar ferradura. Eu também trabalhei uns 5 anos, quando era rapazote. Mas ali é duro, serviço pesado mesmo e muito perigoso. Porque o cavalo sabe como é, né? A gente firma assim para pregar e puxa, bate a cabeça do dedo e pouco. Foi duro. Quando investiram na juta, os japoneses começaram a ter sucesso e a deixar sua marca na região. Antes da década dos 30, nós importávamos juta para fazer sacaria para exportar o café. Com a introdução da juta pelos japoneses, fez com que o Brasil tornasse autossuficiente em sacaria em juta para exportar o café. A juta tinha seu apogeu na década de 50, na década de 60, aliás, quando chega a contribuir com mais de 1/3 do produto interno bruto do estado do Amazonas, né? Empregando aí mais de 70 mil famílias dedicando à lavoura de juta. A partir da década de 70, a juta começa a entrar em crise aqui na Amazônia, né? Decorrente da entrada das fibras sintéticas. Né? A pimenta do reino foi outro cultivo certeiro. Na década de 30, veio de Singapura pimenta do reino. É outro produto que foi base da sustentação, eu acho que da economia da região como toda. E o Brasil tornou-se o maior produtor de pimenta do reino do mundo. Inclusive, a cidade de Tomé-Açu foi o maior produtor de pimenta do reino do Brasil. E nossos pais foram para Tomé-Açu plantar pimenta, naquela época chamava diamante negro, que valia mais de $5.000, né? Inclusive, no ano passado, nós batemos um novo recorde de exportação de pimenta, mais de $200 milhões. Quando os imigrantes já estavam se acostumando à vida no Brasil, veio a Segunda Guerra Mundial e Tomé-Açu virou um campo de concentração. 80% dos japoneses, famílias japonesas que moravam aqui em Tomé-Açu, foram presos. Teve um dia que o xadrez ficou cheio, que não tinha mais lugar. E eles eram presos por quê? Bom, só por ser gente da oposição, porque é Estados Unidos que estava brigando com o Japão. Mas como o Brasil era aliado com os Estados Unidos, aí considerou que era gente, como é que se chama, inimigo, né? Aí prenderam, mas ninguém não tem nada a ver, né? Com o fim da Segunda Guerra, Japão e Brasil restabeleceram os laços. A amizade foi selada com mais uma onda de imigração japonesa para a Amazônia. Essa segunda migração, ela foi distribuída, primeiramente, para atender a questão da ocupação das extensas terras, dos novos territórios que foram criadas para atender a política de ocupação da Amazônia. A situação estava ruim lá no Japão, aí melhor queria para trabalhar a área grande, né? Lá no Japão é só o país da ilha, e tudo é pequeno, sabe, coisa. Então nós queríamos mais aberto assim, terra grande, queria para trabalhar, né? Alguns japoneses foram também para Roraima, foram para Rondônia, foram para o Acre. E um grande número foram também para atender aos pedidos dos antigos imigrantes que precisavam de reforço para continuar a plantação da juta. Teve uma época, acredita que eu fiquei com 8 famílias japonesas, na época boa. Todos distribuídos a casa, dando assistência. Tomava conta do pimental, né?
mas eu dava toda a assistência. Os japoneses deixaram a monocultura de lado quando uma praga destruiu a plantação de pimenta. Eles adotaram então o chamado sistema agroflorestal, que integra os produtos agrícolas às plantas nativas. Como você pode ver, o pimental aqui está bem debilitado, já morreu muitos pés, né? E se acabar esse pimental aqui não ia sobrar nada, então resolvi plantar o pessoal consorcia com cacau, açaí, essências florestais. Eu trabalho com diretamente pimenta e açaí. Meu pai um dia desceu no sítio do Ribeirinho e foi observar, né, que nos seus quintais todos eles cultivam alguma fruta, porque alguém comeu e achou ela gostosa, ou achou ela saborosa, ou fruta que é boa para a saúde. Foi aí que ele começou a bater de frente com a agricultura convencional, né, que planta praticamente produzir alimento, mas dentro do monocultivo. Muitos imigrantes estão trabalhando com plantas da biodiversidade da Amazônia. A Cooperativa Agrícola de Tomé-Açu, criada há 83 anos pelos imigrantes, sempre esteve à frente da agricultura na região. Hoje faz polpa das frutas nativas e exporta a maior parte da produção para o Japão. A imigração japonesa também foi muito importante para a introdução do hábito de consumo de verduras aqui. Né? O pessoal consumia, por exemplo, apenas peixe e farinha de mandioca. Né? Tanto que havia aqui uma frase que o pessoal chamava que o japonês era camaleão, né? Comia muita folha verde. Né? A outra grande contribuição que a imigração japonesa trouxe aqui na região foi a introdução das lavouras de mamão Havaí e, por exemplo, do melão, também de outras frutas que vieram da Ásia, como mangostão, rambutan. Né? O rambutan é uma fruta da Indonésia. Sonhador como boa parte de seus conterrâneos, foi seu Correio quem trouxe esse sabor para a Amazônia. Essa fruta, mesmo criança está subnutrido, magro, não pega nem gripe e engorda. Esse eu vou levar para meu terreno. Aí plantei aqui. E aí fez sucesso em Belém essa fruta? E esse aí, que só no meu terreno sai mais gostoso, tudo criança gosta. O laboratório de orquídea é a atual paixão de seu Correio. Passa um mês por Holanda. Um mês. Tá quem compra? Rola. Dura. Os japoneses repassaram as técnicas agrícolas que desenvolveram aos vizinhos que vivem em assentamentos de terra. Eles agora têm sua própria plantação e mais renda. O projeto deu prêmios à cidade. Esse modelo, né, virou assim, modelo para fixar o homem no campo e ainda recuperar essas áreas degradadas. Eu posso dizer hoje que, né, a gente tem condição de implantar todo o Brasil. O próprio governo japonês comprou essa ideia, né? Para preservar a cultura japonesa, os imigrantes criaram associações e clubes. Logo no início eu praticava mais beisebol, ano de 60, 70, né? E conforme o pessoal vai ficando idoso, né? Golfe é um esporte que não precisa correr, basta andar. De 8 anos até 80 anos dá para praticar golfe. O beisebol também tem campeonato dos Nikkeis, né? A memória da imigração também está viva no Museu da Associação Cultural de Tomé-Açu. Esse é japonês, antigo. E esse material de construção, Daikusan nanda, carpinteiro. Carpinteiro.
Se fosse japonês, isso é diferente para... Brasil é para empurra e japonês é puxar, né? Diferente. A presença dos imigrantes reforçou as relações comerciais entre o Brasil e o Japão. O imigrante, além de ser o intérprete, ele conhece a disponibilidade dos recursos de negócio, as oportunidades de negócio da região, certo? Então, ele facilita bastante a vinda das indústrias para cá, do comércio para cá. E, por outro lado, os japoneses daqui vão para o Japão vender também os produtos nacionais para lá. Do Japão para o Brasil e ponto final? Não, a imigração é um vai e vem. Eu fui ver lá onde meu pai trabalhava e onde nasci, né? Onde meu pai trabalhava. Lá, sem comparação, é uma terra pequenina mesmo que não dá para... Não vai para evoluir, nem para ampliar, nem para incrementar nada. Agora, eu gostei lá da educação, da cultura, né? E da locomoção. Para a gente viajar, é uma beleza. Tudo dentro do horário. Eu comecei a trabalhar na fábrica de tecelagem, algodão. Trabalhei 9 meses, aí me chamaram para servir de intérprete, tomar conta de brasileiro, levar para a prefeitura, hospital, Ministério da Justiça para a renovação do visa. Como seu Hajime, muitos imigrantes foram ao Japão e voltaram para investir no Brasil, mas poucos fizeram bons negócios. Como muitos desses decassegues retornaram para cá para o estado do Pará com uma quantidade bastante volumosa de dinheiro, e de dinheiro vivo, em espécie, né? Sabendo disso, né, muitas organizações aí criminosas procederam emboscadas nas estradas para os municípios de Tomé Açu, de Santa Isabel. Quando não, no próprio município, saque a esses empreendimentos, né, roubos e de uma forma um pouco mais sutil, né, roubos no próprio dia a dia desses negócios, né, de contadores, de gerentes, né. Alguns casos bem-sucedidos, né, são daqueles que conseguem construir o seu próprio negócio. Planejaram a sua estadia no Japão, já foram para lá sabendo quanto tempo iam ficar, quanto queriam juntar, que negócio ia abrir. Normalmente esse negócio era um negócio com que algum familiar, um tio ou o próprio pai já tinha uma certa, né, experiência. E um pouco do fruto que eu tenho hoje aqui foi do trabalho que eu executei lá no Japão como empregado, né? Ficou nas fábricas? Trabalhei mais em construção civil, construção de pontes, né? Morou quanto tempo lá? Em que época? É porque, como passava 2 anos aqui no Brasil, 2 anos no Japão, o total deu quase que 10 anos, né? O interesse em ir para o Japão continua. É o que move muitos alunos dessa escola japonesa de Belém. Para mim é mais fácil do que o inglês. Mais fácil do que o inglês? Por quê? Tem que enrolar a língua no inglês, no japonês não tem que enrolar. Nizama no temor desse carro. O que significa? Posso beber água? Desde o tsunami que teve no Japão, aí eu perguntei pro meu pai, eu não estava entendendo o que eles estavam falando. Pai, me coloca numa escola de japonês? Ele disse, tá, vou colocar. Aí eu vim pra cá há 3 anos e meio e eu tô aprendendo a falar a língua japonesa. Você pretende ir um dia pro Japão? Sim. Para onde você quer ir? Para Tóquio. O governo do Japão está oferecendo muitas bolsas, muitas áreas, né? Medicina, publicidade, engenharia, essas coisas, tem muito, né? Nomimasu, hai desu. Nomimasu. Nomimasu wa, kore wa 1 grupo desu. Eu gosto muito da linguagem escrita, especificamente pelos ideogramas, porque eles são muito mais profundos do que letras, eles são como imagens e eu acho isso muito interessante, eu quero conhecer com profundidade. Daigaku ni ryūgaku shimasu. Adalberto é apaixonado pelos videogames produzidos por uma empresa japonesa e sonha fazer carreira no Japão. Eu vou apresentar um trabalho para eles em janeiro do ano que vem. Aí no segundo contato aí espero que já seja para trabalhar. ビールを飲みます。飲もうと思っています。飲みます。
じゃあ2グループはよね、よここにあります。植えます、受けます。É no Japão que nós vamos terminar o programa, com histórias de brasileiros que estão ganhando a vida por lá. Voltamos daqui a pouco. Rio Minas, salaminho, né? Fazer aquele aperitivo. Esse é o caminhão do Toninho, onde os brasileiros que moram em Tóquio matam as saudades da comida de casa. Não pode faltar a couve, a rúcula, né? Os produtos brasileiros. Isso você não encontra aqui? Isso em supermercado do Japão não encontra. Só no Toninho. Todo dia você vem aqui comprar um produto brasileiro? Toda quarta-feira, toda semana. Trigo para quibe, azeite de dendê, por exemplo, alguns temperos brasileiros que você não encontra. Muito movimento aqui, né, Toninho? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu já tinha um amigo aqui no Japão, né? E ele achou que ele veio primeiro, tudo, né? Com a família, tudo. E ele falou, vale a pena, né, o Japão, né? A princípio, eu trabalhei em duas lojas, né, brasileiras, né? E depois depois de uns 15 anos, que eu acabei montando o meu próprio negócio, né? E por que um caminhão? Qual foi essa ideia? Já existia algo parecido? Essa empresa que eu trabalhava, ele resolveu, né? Montar uma loja parecida, né? O Japão estava em auge, né? Então todo mundo acho que ganhou bastante dinheiro com isso, né? E não são só brasileiros que buscam o sabor do Brasil. You are from Russia. Yes, that's right, from Moscow. And do you like Brazilian products? Oh, I love it. O peruano Daniel Casanova é casado com uma brasileira e não passa sem os produtos vendidos no caminhão do Toninho. いろんな商品があってすごい楽しい買い物がいつもできるのが。O que você quis dizer? Quis dizer que tipo toda semana a gente espera o Toninho com bastante carinho aqui, porque ele tem bastantes produtos, bastantes coisas que fazem lembrar um pouquinho a América do Sul, né? Bonito, Hoje, quase 200 mil brasileiros vivem no Japão. Os primeiros começaram a chegar no fim dos anos 80, fugindo da crise na economia brasileira. O Japão vinha crescendo de forma muito acelerada. Estava um país muito rico, comprou o Rockefeller Center, estava comprando Nova York inteira e obras de arte, Picasso e tudo mais. Estava um país muito rico, crescendo muito e precisava de mão de obra. Foi aí que o governo japonês, então, identificou comunidades Niseis na América Latina, Brasil, Peru, Argentina e tal, e procurou atrair essas comunidades oferecendo um visto que os permitia trabalhar no Japão. Então, os brasileiros começaram a vir atraídos por um salário alto, por oferta de trabalho. Quase todos vieram para ficar 2 anos, 3 anos, para fazer uma poupança, voltar para o Brasil, abrir algum negócio e recomeçar a vida no Brasil. A maior concentração de brasileiros está em províncias da região central do Japão: Shizuoka, Mie, Gifu e Aichi. Meu pai é japonês. Ele imigrou de Fukushima. Foi para o Brasil assim como imigrante, com 38 anos, né? Aí foi em 1987, né? O Japão se tornou a primeira economia mundial. Em 1988, eu estava aqui no Japão já.
No auge da imigração, 350 mil brasileiros viviam em terras japonesas. Alguns se casaram por aqui e decidiram ficar. O empresário João Mazuco se estabeleceu em Hamamatsu, província de Shizuoka, onde começou a vida como a maioria dos imigrantes. Não tinha assim, conhecimento, não sabia como que era, né? E fiquei trabalhando na autopeça, né? Trabalhando na fábrica. E depois de 2 anos eu vi aquela massa de brasileiro, né, chegando do Brasil. Então eu resolvi, né, abrir um restaurante brasileiro. Em 1993 abri Servipan também, uma padaria, né. A gente é pioneiro assim no Japão, a primeira loja, primeira padaria, né, primeiro restaurante. Antes da crise eu tinha mais de 100 funcionários. E tinha bastante brasileiro, assim, comprando o nosso pão. A padaria não parava, dia e noite. Assim como outros descendentes de japoneses, Mazuco viveu momentos difíceis com a crise econômica mundial de 2008 e também com o terremoto de 2011. Com essa crise, eu fui obrigado a demitir o funcionário, né? A maioria foi embora, porque não tem mais emprego, acabou. As fábricas começaram a fechar, né? Que veio o tsunami, isso aí surpreendeu o mundo inteiro. Até eu fiquei surpreso, porque a terra natal do meu pai estava tudo inundado lá. O morador lá do Fukushima estava tudo com medo de tomar água. Pensava que a água estava contaminada. Então foi obrigado a mandar caixas e caixas daqui para levar caixa de água de 2 litros, né? Água. Eu mandei para Fukushima. Na época da crise, muitas pessoas retornaram para o Brasil com a ajuda do governo japonês, pelo fato de não conseguirem permanecer aqui. Não havia emprego, não havia moradia. Então foram realizadas várias campanhas para ajudar brasileiros que estavam morando debaixo da ponte, que estavam morando em cabanas nas praias. Então foi uma situação assim muito chata. Os que resistiram vivem entre 2 mundos. A maioria dos brasileiros no Japão é descendente de japoneses migrantes. Embora se pareçam fisicamente com os seus antepassados, eles encontraram barreiras culturais, às vezes intransponíveis. É uma sociedade socialmente imóvel, sobretudo para os estrangeiros. A disciplina e o ensino é tão rígido que você basicamente está passando por um processo de conversão cultural. Você está saindo de uma cultura e deixando uma identidade para assumir outra. A língua, ela é uma barreira terrível. O japonês, ele não é uma coisa que você começa a ler mesmo sem entender, você não sabe para que lado o jornal é o certo, se não tiver foto. Você vive num país que a perfeição e excelência é uma obsessão. A adaptação à comunidade japonesa depende do aprendizado de algumas regras. Nunca entre numa casa com seus sapatos. Nunca faça pergunta de interesse particular em público. Evite assoar o nariz na frente de outras pessoas. Não coma em pé ou andando pela rua. Não aponte seu dedo ou rachis para pessoas. Evite fixar seus olhos em outra pessoa. Outro desafio é a formação das crianças brasileiras. Nem todas se adaptam às escolas japonesas, que são gratuitas, mas muito rígidas. Por isso, um acordo entre os 2 países permitiu a abertura de escolas com a mesma grade curricular do Brasil. Meu filho se chama Daniel. Ele entrou na escola no 1º ano, com 6 anos. No começo, eu vou ser sincera, foi muito difícil. Eles queriam brincar com ele, mas ele não entendia. Os amiguinhos japoneses também não entendiam. Então, no começo ele não queria, né, ir na escola. Agora ele está bem. Já tá falando agora japonês? Isso, em 1 ano ele já consegue se comunicar. Juhachi, Jukyo, Ni, Niju, olha, ele sabe muito bem. Estudei muito, sou formada aqui em faculdade japonesa. Eu entendo bem a dificuldade dos brasileiros que se esforçam almejando um futuro promissor lá na frente
E quando se forma, não consegue ingressar em nada porque você é um estrangeiro aqui. Por esse motivo que eu também resolvi fazer uma faculdade brasileira. Esse ano estou terminando, em administração, terminando, eu quero atuar em outras áreas. Eles acabam tendo uma educação brasileira precária, o que os incapacitará a disputar o mercado de trabalho no Brasil e totalmente incapazes de trabalhar no Japão, a não ser na linha de montagem. Então, eles estão entre dois mundos, sem participar plenamente nem de um nem de outro. O retorno ao Brasil está nos planos de Peter Ganawa, que chegou no Japão há 8 anos. Quero ir embora. Não sei, tipo, aqui no Japão é rotina, tudo a mesma coisa, só, sabe? Tem algumas diversões assim, mas é muito rotineiro, muito frio também, não tem aquele calor assim, você sai de noite assim, é diferente, né? É bem diferente. Só quem vive aqui mesmo sabe como é. Agora eu vou ali comprar um bentô, o bentô é tipo uma marmita do Brasil, né? Que não deu tempo de fazer comida ontem, né? Vou levar pro trabalho pra almoçar, né? Às 8 e o horário de saída normal é 5 horas, só que aqui no Japão tem a hora extra, né? Então são 4 horas e meia por dia, saiu da fábrica às 9. Então quer dizer que é aí atrás que você trabalha? É, aqui que eu trabalho, onde eu passo a maior parte do meu tempo, da minha vida aqui, né? A gente fica mais tempo trabalhando do que em casa, né? Aqui é metalúrgica, faz cromagem de peças, né? É uma fábrica legal, assim, os japoneses são bem legais, sempre brincalhões, assim, mas e é tudo rígido com hora, que né, agora tocou o sino. Aí você tem que entrar. É, tem que estar ali. O médico brasileiro George Henrique Ito está no Japão há 12 anos para pesquisar células-tronco. Ele faz parte de um grupo de voluntários empenhados em reduzir as distâncias entre os dois países. O vocabulário médico mesmo, em português, é um pouco difícil para quem é leigo, para quem não tem conhecimento no assunto. Então, imagina em japonês. A única coisa particular do brasileiro aqui no Japão é a doença de Chagas. Tem brasileiro com doença de Chagas doente e que não está recebendo o tratamento porque os japoneses, como não reconhecem a doença, não sabem o que é a doença, que não existe aqui, eles não estão recebendo o tratamento adequado. Então eu faço exames para a doença de Chagas para tentar identificar quem são esses pacientes, esses brasileiros, e fazer o tratamento de acordo com a necessidade. O japonês é fechado quando se fala em quebrar regras, mas muito aberto à cultura brasileira. É por aí que o brasileiro vem conquistando o coração dos anfitriões. O Japão compreende a música brasileira muito bem e eu acho que a música brasileira chega a um nível tão elevado aqui que chega a emocionar. Agora chora que é bom, chora que eu quero ver, vai. Nós acreditamos que a gente pode contribuir para assim, deixar cada vez mais o nome do Brasil, a imagem do Brasil e a cultura brasileira em evidência. Como todo brasileiro, eu vim para o Japão para trabalhar, constituir alguma coisa e chegar no Brasil com uma situação melhor de vida. Aí eu fui ficando, aí eu já estou há 10 anos no Japão, 7 anos ministrando aula de capoeira aqui. A terceira maior cidade japonesa, acontece uma grande festa da comunidade brasileira, o Brazilian Day. E nessa comemoração do Dia do Brasil em Nagoya, encontramos brasileiros saudosos da nossa cultura e japoneses encantados com ela. Uma oportunidade muito boa de ver assim a cultura brasileira, a comida brasileira, o povo brasileiro. Sou casada com uma americana, só que ela é descendência japonesa e tem um filho, Rico. Francis Rico Kanegawa. Fala português.
Oi, tudo bem? Em Portugal, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O intuito do evento, na verdade, é trazer para os japoneses a nossa cultura, é mostrar que a gente está aqui no país, que convive em harmonia com todos. Conheci samba mais ou menos 19 anos atrás, através do meu amigo Geri Sugita, que é japonês também. E depois, de lá para cá, eu só sambando. E eu danço lá no Brasil e danço aqui no Japão também. E bate a saudade do Brasil de qualquer forma? Bate, aí a gente tem que voltar pelo menos uma vez por ano aí para poder visitar a familiar e passear um pouquinho, né? Brasilian Day! Eu vou dançar, hein? Arigatou gozaimasu. A irreverência dos brasileiros já está no calendário. Um grupo de japoneses apaixonados pelo samba fundou o maior carnaval brasileiro fora do Brasil, o Carnaval de Asakusa. E é assim, nesse ritmo de festa, que Japão e Brasil comemoram os mais de 100 anos desse intenso e enriquecedor fluxo migratório entre os dois países. Perseverança é o que temos que ter, que o brasileiro, acho que independente da situação, ocasião, aqui terremoto ou não, ou crise financeira, o brasileiro sabe dar seu jeitinho e conseguir o que quer.